Bom dia, meus irmãos, saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé neste momento e abrir as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 15, para iniciarmos mais uma escola bíblica dominical e aprendermos mais do nosso Deus, amém? Apocalipse 15, nós vamos ler do verso 2 até o 4. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós entramos em Tua presença para Te agradecer por esse momento de adoração e aprendizagem da Tua Santíssima Palavra, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui na Tua casa, junto com os irmãos, para aprendermos mais do Senhor. Abençoa essa semana que está se iniciando, o culto que será ministrado mais tarde, essa escola dominical. Que o Senhor esteja, Pai, nos conduzindo conforme a Tua palavra. Abençoe a cada um de nós e é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o momento de louvor e adoração. Eu quero saudar a igreja com um bom dia, na graça do Senhor, aos de perto e aos de longe. Na realidade, todos estão perto, né? Porque nós estamos unidos num só Espírito e nós vamos adorar o nosso Deus nesse momento. Eu quero cantar com os irmãos o hino Rude Cruz, né, do nosso inário. Está o número dele lá na transparência. Pode colocar lá o cântico, Rafa, no início. Isso, 266. Vamos adorar o Senhor nesse momento, nessa manhã de escola dominical. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante
baixou nesta cruz para mim. Há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nesta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar o Senhor pelo o grande feito que Ele fez por nós na cruz, nos resgatando, nos libertando dos nossos pecados. Eu quero cantar ainda Luz do Mundo com os irmãos, Vieste à Terra, né? Maravilhoso Conselheiro, que está o título desse cântico aqui. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. A beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, irmãos? Diz que a gente não pode se desculpar, mas eu esqueci de trazer a cifra e peguei uma cifra ali, ela está meia complicada aqui, não está certa, por isso que nós demos um arranhadinho, mas tudo bem, que o Senhor continue nos abençoando. Vamos então para outra parte da escola dominical, nós terminamos o louvor, os irmãos podem sentar, que agora nós vamos aprender sobre a lição 3 da nossa revista. Gostaria que os irmãos abrissem. É a lição 6, o final dela, parte B. Nós não terminamos essa lição porque nós estamos primeiro vendo o texto na Bíblia e depois vendo na revista. Então é isso que nós vamos fazer. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, por gentileza. Capítulo 7. Isso, nós vamos ler esse capítulo agora e vamos procurar dar uma explicação, porque a nossa intenção aqui, queridos, é ler esses capítulos do livro de Apocalipse e entender o que o autor estava querendo dizer para aquele momento e para o nosso momento, o que está ali naquele texto. Nós, usando uma linha reformada, né, da nossa igreja e do pensamento reformado, como é que nós vemos, né, esses símbolos, essas palavras, né, diferentes, que o Senhor então nos abençoe. No início do capítulo 7 diz assim, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.
Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Meus queridos, é uma leitura rápida, não é para um assunto tão assim delicado, tão profundo, mas é porque nós vamos precisar, né, meditar, debruçar sobre o texto. E aproveitando o contexto, né, não tem como pegar um texto desse isolado e começar a interpretar. É por isso que a gente sempre tem que voltar ao início. Então nós vamos ver primeiro um pouquinho do capítulo 4. O que aconteceu no capítulo 4? No capítulo 4, foi logo após João ter escrito as cartas que Jesus ditou para ele. Ele olha e vê a porta aberta e Jesus convida, e lá ele, nos céus, ele contempla o trono de Deus. E ali ele vê Deus sentado no trono, ele não vê perfeitamente, mas ali ele vê todo mundo adorando o Senhor em volta do trono. Ele vê 24 anciãos em volta do trono, que está adorando, que representa ou significa a igreja do Velho e do Novo Testamento, que está ali adorando o Senhor. E ele vê nos 4 cantos do trono 4 seres viventes, com o rosto de animais e de homem, que representa toda a criação. Um ser vivente com cara de leão, outro com cara de novilho, e outro com cara de homem, e o outro com cara de águia, com rosto de águia, né? Representando os animais selvagens, os animais domesticáveis, os seres humanos e as aves, enfim, todas as criaturas adoram o Senhor, estão ali diante do trono, dependendo dele e adorando ele, e a igreja também está adorando ele em volta. E depois ele vê outro círculo maior com todos os anjos que também estão adorando. E depois desse círculo maior, ele vê outro maior ainda, enorme, onde estão todas as criaturas que existem nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas, que estão todos ali dependendo dele e reconhecendo a dependência dele, porque a adoração é reconhecer o senhorio e a dependência de Deus. Ele está no centro ali, estão todos ali adorando ele. E logo em seguida, João olha para o trono, para o Deus Pai, e ele vê que tem um livro na mão dele, um livro selado, e ele imediatamente ele vê um anjo forte passeando pelos céus ali, perguntando em grande voz quem seria digno de abrir o livro, aquele livro que está na mão do Deus Pai, na mão direita dele, um pergaminho, um rolo, e ali não foi encontrado ninguém que pudesse abrir aquele livro. E inclusive João chorava muito, porque ninguém podia nem olhar para aquele livro. E quando ele chorava, um dos anciãos o consolou, dizendo: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E ele olhou e viu o cordeiro, né, que é Jesus Cristo, com 7 chifres e 7 olhos. Os chifres representam poder, força, autoridade, que Jesus, apesar de estar representado ali por um cordeiro, ele tem toda a força, todo o poder, toda a autoridade. Ele tinha também 7 olhos, que representa que o Senhor vê tudo, ele é onisciente, ele vê tudo e sabe tudo. Aquele cordeiro, na realidade, não é um simples cordeirinho, não é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, é de fato o leão da tribo de Judá. E quando ele pega o livro, todos caem em adoração agora novamente. Só que já não é mais adoração ao Pai, agora é a adoração ao Deus Filho. Diz que quando ele pega o livro, os 4 seres viventes representando toda a criação, os 24 anciãos representando toda a igreja, todos os anjos e todas as criaturas novamente voltam a adorar e reconhecer ele com a mesma adoração que adorou o Pai, provando que Jesus de fato é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E aí nós vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 6, que é a remoção dos selos. Aliás, o 6 e o 7, é por isso que nós hoje estamos na mesma lição, porque é a lição da remoção dos selos. E aí Jesus, o Cordeiro, começa a arrancar os selos, porque ele é digno para fazer isso. E os primeiros
4 selos representa os 4 cavaleiros do Apocalipse com seus cavalos. E isso representa toda tragédia, toda tribulação, toda dificuldade que todos iriam passar desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda e última vinda. Porque nós vemos lá no 6º selo que quando abre o 6º selo já é o julgamento. Ali o Senhor já está no trono dele, a terra já está se decompondo, ali a destruição já está acontecendo e os ímpios apavorados, aterrorizados vendo aquilo. Então, esses 4 cavaleiros representam todo o sofrimento, toda a tribulação, é a famosa tribulação pela qual o Apocalipse fala. E quando o Apocalipse fala da grande tribulação, nós acreditamos que essa tribulação já está acontecendo, o milênio já está aí, todas as coisas estão acontecendo. No entanto, haverá uma intensificação dessa grande tribulação e uma intensificação do anticristo. Nós já temos o anticristo, porque João já escreveu na sua carta que os anticristos já estão aí, mas vai haver uma intensificação, uma personificação do anticristo, bem como uma grande tribulação, e que a igreja passará pela essa grande tribulação. Ela não será isenta, como alguns acreditam, que ela vai ser arrebatada, vai ficar 7 anos no céu, enquanto acontece aqui na terra a tribulação, para que os ímpios experimentem. O Senhor nunca livrou a sua igreja, aliás, nem ele próprio não fugiu da tribulação. Lembremos das perseguições da igreja primitiva, né, de toda a tribulação, quantas servos do Senhor já foram mortos, estão sendo mortos, e isso é a tribulação, é a grande tribulação, que terá uma intensificação no final. Então, esses 4, exceto o primeiro, que o primeiro é o próprio Jesus ali vencendo e mostrando que é vencedor, para que quando vier toda a tribulação, os servos dele dizem, não, nós já somos mais que vencedores, ninguém poderá nos atingir. Lembrando, não estou entrando em contradição, porque a vitória do servo de Deus é espiritual, não é física. Nós passamos pelas tribulações, todas as tribulações que os ímpios, fisicamente falando. O exemplo é essa pandemia. Para que um exemplo melhor do que isso? Os crentes foram isentos dessa tribulação, porque as tribulações são pragas, fomes, pestes, guerras. Então os crentes são livres fisicamente, mas espiritualmente sim, eles são protegidos, eles são vencedores. E quando eles morrem para não negar o seu Senhor, na realidade eles não estão sendo derrotados, pelo contrário, eles seriam derrotados se eles negassem, porque eles iriam experimentar a perdição, eles iriam para o inferno. Mas no momento em que eles seguram ali firme, não negam o seu Senhor e morrem, eles tombam aqui e abrem os olhos e estão com o seu Senhor. Já julgando, né? Porque a igreja julga os ímpios e até os demônios. Então, o crente é mais que vencedor. Essa proteção desse cavaleiro primeiro, que é Jesus, que vem com a espada vencendo a vitória e vem atrás esses cavalos da tragédia, eles não atingem os crentes espiritualmente. E depois desses 4 selos, aí vem o 5º selo. Que é o 5º selo. Quando ele abre o 5º selo, o que acontece? Quando ele abre o 5º selo, vê-se todas as almas dos mártires, das testemunhas de Jesus ali nos céus. Eles estão diante também do trono, do altar de Deus, e está perguntando ao Senhor, Senhor, até quando o Senhor não julga o nosso sangue? Então eles estão vivos ali, estão tranquilos, eles não estão querendo vingança, eles estão querendo saber, o senso da glória de Deus, quando é que o Senhor vai manifestar a sua glória, a sua grandeza nos ímpios. Então eles estão ali, todos eles que morreram estão ali perguntando ao Senhor, né? Isso aí está no 5º selo. E já o 6º selo já é a resposta, Deus dá a resposta, porque percebam que no 6º selo aí já acontece a punição, diz que eles procuram a morte, não encontram e pedem para que os montes caiam sobre eles
e ali estão reis, escravos, livres, senhores e tal, pessoas de todos os níveis ali, exatamente são os ímpios, é na segunda vinda. Ali a igreja já não está mais presente naquele momento, quando dá a entender que está acontecendo aquela restauração da terra, e os ímpios estão ali presenciando aquilo, sofrendo aquela transformação da terra, quando ela vai ser toda destruída e reconstruída totalmente. Esse, então, é o sexto selo. E aí, ele não vai para o sétimo selo. Ele não vai para o sétimo selo, porque há um hiato, há um intervalo nos céus, que é a entrada do capítulo 7. E uma coisa que eu quero explicar para vocês, uma coisa muito interessante, que o capítulo 7, os acontecimentos do capítulo 7 é os mesmos acontecimentos do capítulo 6. Esse é um dos segredos de entender Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse ele não acontece de uma forma sequencial, como a gente às vezes lê um livro e a história vai acontecendo até o final. Ou seja, a história começa ali no capítulo 1 de Apocalipse e termina no outro capítulo. Não é assim. A gente interpreta, ele foi escrito em blocos. Então, num bloco, começa desde a vinda de Jesus e conclui. Perceba que nós vimos isso no capítulo 6, por exemplo. Lembra que nós vimos dos cavalos trazendo a tribulação e já vimos o último dia, quando a terra está sendo, quando Jesus vem e aplica o julgamento. E aí inicia-se outro bloco, da mesma forma, e assim ele vai de bloco em bloco. Acontece o seguinte, que há uma progressão sim nesses blocos. A revelação vai sendo, em cada bloco desse, ela vai sendo mais clareada, alumiada, por assim dizer, para a gente entender, mas é assim que acontece. Porque vocês vejam bem, nos primeiros versículos, nós vemos os anjos segurando os quatro ventos. Deixa eu ver aonde que nós vamos ver isso aqui para me explicar. Deixa eu ver se está aqui. Sim. Achei aqui. Então, os quatro anjos que receberam autorização para trazer juízo à terra. Inicia-se assim: depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses quatro anjos, eles estão nos quatro cantos da terra, segurando o vento, para que não vente, porque foi autorizado a eles danificar a terra, o mar e as árvores. E eles estão ali segurando para soltar a qualquer momento o vento para varrer a terra. Ora, esses quatro anjos, obviamente, que são os quatro cavaleiros, né? É a mesma coisa. Esse vento que eles estão segurando são exatamente as tribulações dos cavalos. Não existe, na realidade, não existe esses cavalos nem esses cavaleiros. Isso é simbólico, está se representando, personificando as tribulações, os sofrimentos. Então, cada um, por exemplo, o cavalo amarelo representa a morte, a mortandade, através da guerra, da fome, da peste, da violência. Então, ele é um cavalo que não existe. E o cavaleiro muito menos. E esses quatro anjos também não existe que está segurando esse vento. Como assim segurando o vento? Isso tudo é simbólico. Então os anjos estão ali segurando. Isso é para a gente entender, está dramatizando de uma forma fantástica. A literatura apocalíptica é fantástica. Então é para a gente entender. Um vento vai varrer a terra dos quatro cantos.
ali, e eles estão segurando, porque já foram autorizados para danificar a terra. E quando eles estão segurando, o que acontece? Aparece um anjo, um outro anjo, que vem do nascente do sol. E o que esse anjo faz? O anjo incumbido de selar todos que pertencem a Cristo. Está no verso 2 e no verso 3. Então esse anjo, ele aparece gritando para esperem, calma aí, espera um pouquinho. Olha o verso 2 para vocês verem. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse anjo, ele está com o selo de Deus, ou seja, com o instrumento de selar na testa os servos de Deus. Para que isso? Porque o selo, o que significa selo? Selo significa algumas coisas. Selo significa, por exemplo, proteção. Perceba que o rei, quando selava uma coisa, ninguém podia nem tocar naquilo, senão ele morria. Era crime pesado. Ali selou, ali não pode mexer. Então ele selava com selo. Então é proteção, originalidade. Então, se é proteção, é proteção dos servos de Deus. Eles seriam protegidos. É originalidade também. Selo, não é isso? O selo do Inmetro, uma mercadoria, o selo ali não é selado. Então é originalidade, é propriedade que significa o selo. Então o povo de Deus seria selado com o selo de Deus, o selo na testa, porque logo depois os ímpios também vão ser selados com o selo da besta, que é o número 666 na testa e no punho. Então, se você algum dia já pensou que esse selo é físico, esquece. Isso é lorota. Não tem nada a ver com isso. Não é nada físico. Nós não estamos trabalhando aqui com coisa física. Imagina uma marca aqui, o pessoal vê na televisão, o pessoal com uma cápsulazinha assim, diz que introduz. Não é assim. O selo de Deus e o selo é a mesma coisa. O selo de Deus, tanto o selo de Deus como o selo da besta, significa propriedade, originalidade. Essas pessoas são protegidas pela besta, são da besta. E o selo também, eu esqueci de dizer, significa propriedade. É dono. Aí a gente pode usar o gado, né? Um exemplo do gado, que sela, o fazendeiro sela ali, é dele. Então Jesus selou ali, Deus selou os dele ali é propriedade, ali é originalidade, são originais, né? Então é dele. E a besta também vai selar. Isso é espiritual, isso é na mente. Não é no corpo. O que adianta? Isso é alguma coisa externa. A coisa externa não funciona. Eu vou pôr uma marca aqui na pele. Isso não. Até um casamento, por exemplo, quando a gente usa uma aliança, isso aqui não significa nada. A aliança é feita no coração, é na mente. Coisa externa não funciona, não tem nada a ver. Então, o selo de Deus é no coração. Selou, acabou, blindou. Ali é de Deus, ali ninguém tasca. Ali é original, é de Deus, é propriedade de Deus. Da mesma forma, a besta, quando nós formos estudar isso. Então, esse anjo, ele diz: espera aí, não solte os ventos. Espera que eu vou selar os escolhidos. Eu vou selar a igreja. A igreja recebendo o selo da proteção, está no verso 4. Então, a igreja recebe o selo. Olha, então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí começa a falar o nome das tribos, né? Vamos voltar aqui para a literatura apocalíptica, que não tem aqui literalismo, é simbólico aqui. E esses 144 mil não são de israelitas, filhos de Abraão de carne. O Novo Testamento não trata mais do povo de Israel como sendo os filhos de Abraão. O povo de Israel é a igreja. No Velho Testamento, o povo de Israel é a igreja. Mas no Novo Testamento, a igreja é de todo mundo. Agora é judeus, é gregos, é bárbaros, é todo mundo. Então, é isso que está querendo dizer. Veja que
ele fala 12 de cada tribo, 12 vezes 12, ou seja, 12 se referindo aos patriarcas, vezes 12 referindo à igreja do Novo Testamento, que dá 144, 12 mil de cada um, 144 mil. Isto é a igreja, isso não faria sentido nenhum. Agora, 144 mil judeus ser protegido do selo e as outras pessoas. E como é que fica o significado do selo, que é proteção, que é tudo que eu disse aqui agora é 144 mil judeus. Como assim? Os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que nós falamos na aula passada, eles entendem que, eles interpretam, não sei como é que eles conseguem, mas interpretam a maioria de Apocalipse literalmente. E eles entendem que nos 7 anos da grande tribulação, quando a igreja for afastada, for para os céus, para acontecer a grande tribulação que eles falam, Deus vai escolher esses judeus, né? 144 mil judeus das tribos, não sei que tribo, não existe mais tribo, lembrando que não existe mais tribo de Israel, né? Lembrando que há muitos anos atrás, as 10 tribos, elas misturaram com o povo assírio e com os povos e se desfez completamente, não existe. Se existe hoje, as 2 tribos, né, de Judá e de Benjamim. Não existe mais essas tribos. Então, nesses 7 anos, supostos 7 anos, não poderia. Como é que ele poderia escolher, né, 12 mil de cada dessas tribos, se nem existem essas tribos? Então, continuemos interpretando Apocalipse de uma forma simbólica e entenda que esses 24 mil aqui é uma totalidade, não é? 12 vezes 12, que representa a igreja do Velho e do Novo Testamento, que foram selados para não sofrerem na grande tribulação. Eles iriam passar pela grande tribulação, iriam sofrer fisicamente, porque, eu repito, os crentes não são protegidos, eles não são melhores do que o seu Senhor, eles não são melhores do que os apóstolos, nós não somos melhor do que nosso Senhor, do que os apóstolos, do que a igreja primitiva. Eles passaram por tribulação e nós não vamos, como alguns querem, aceitar Jesus e entrar numa uma bola de vidro, onde nada atinge, nem bactéria, né? Como eu já vi pessoas dizer isso. Você aceitou Jesus, está numa redoma de vidro onde você não acontece nada. Isso é muito infantil. E a igreja passa, sim, pela grande tribulação fisicamente, mas Satanás não toca num fio de cabelo de um servo do Senhor espiritualmente. Ele não pode nada contra eles são mais que vencedores. Ele tenta, quanto mais ele tenta. Na igreja primitiva diz que quanto mais morria crente, mais o sangue deles era como semente que ia crescendo cada vez mais. Quanto mais matava, mais crescia a igreja do Senhor. Na época enfim, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então fica claro isso. Até aqui, então, resumindo, esses 4 anjos é a mesma coisa que os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam todo o sofrimento, toda a tribulação da igreja e dos ímpios também, porque a igreja sofre também junto com os ímpios, não é? Experimenta fisicamente. Então, representa da mesma forma os 4 cavaleiros, os 4 anjos com esse vento, não é? E aí vem o anjo mostrando que os crentes são protegidos, são selados, que eles não poderão ser atingidos, que de fato eles são mais que vencedores por meio daquele que os salvou. Depois que nós vemos a igreja, queridos, sendo protegida, agora nós vemos a igreja agradecendo. A igreja agora vai expressar a alegria dela, a gratidão por ter sido selada, por ter sido protegida na grande tribulação. Então, se você ler a partir do verso 9, você vai ver a igreja agora agradecendo a Deus por ter sido protegida e não ter sido atingida. Observem, depois dessas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Está vendo aí? Vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Ali eles estão adorando o Senhor. Aqui é a mesma igreja, aquela mesma igreja que mostrou nos capítulos nos versículos anteriores, está ela aqui, ó. Ao verso 9, um pedacinho do verso 9 para você ver de novo. Depois dessas coisas, vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro. E o que eles estão fazendo ali? Estão louvando, estão adorando, estão expressando a sua gratidão. E aí o que acontece? Quando eles estão ali agradecendo, expressando a sua gratidão, vêm os 24 anciãos e vêm também os 4 seres viventes e junta-se a eles nessa mesma adoração. Ou seja, mostrando ali que naquela gratidão ali está a igreja representada nos 24 anciãos e está toda a criação ali, está todo mundo ali agradecendo o Senhor por esse grande feito, ou seja, o feito da selagem, o feito dele ter protegido os seus e Satanás não pôde contra ele. Então eles estão ali. No verso 11 até o 12, nós vamos ver exatamente isso. Olha agora os anjos, os 24 anciãos, os seres viventes, todos ali. Observem, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então você percebeu? É a mesma igreja, a igreja sendo selada, sendo protegida e agora a igreja expressando a sua gratidão. A igreja saiu do meio da tribulação, queridos. Aqui a gente vê que a igreja de fato, como eu disse para vocês, ela não é isenta da tribulação. Qualquer um entende isso, é muito simples isso. A igreja ela passa até a volta, porque na vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda, ele vai estabelecer já a outra dimensão. Então não vai haver mais tribulação, a tribulação vai ser até a segunda vinda de Cristo, e até a segunda vinda de Cristo nós vamos estar sobre a terra passando pelas dificuldades, pelas tribulações que todos passam. Olha o verso 13 e 14 para vocês verem que, de fato, esses mártires e a igreja ao longo da história vai passar pela tribulação. Observe o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Esse ancião, um dos 24 anos, faz essa pergunta para João. João não sabe, mas ele quer despertar, fomentar em João a curiosidade para que ele possa explicar quem são esse povo que está aqui, que de fato é a igreja, não é? Porque nós vimos ali que está aquela multidão de povos e línguas ali diante do Senhor agradecendo ele. Então esse ancião provoca João para que o próprio anjo possa responder. Quando ele faz essa pergunta, olha o que João responde. Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Então aí o anjo esclarece: quem são eles? Ele diz: então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha o que ele está dizendo, vem da grande tribulação, ele vem dela, ele vem do meio da grande tribulação. Não é que ele não tenha passado, ele diz, esses aí eles vêm dela, vêm da grande tribulação. No original está lá, vem do meio da grande tribulação, eles passaram pela tribulação, claro, pois se foi a razão deles morrer, deles estar lá, eles eram mártires, boa parte deles, até do Velho Testamento, como Isaías, que foi cerrado ao meio, segundo a tradição, né? Jeremias foi tão sofrido, né? E outros profetas que foram perseguidos pelos próprios judeus. Então, eles estão ali e eles saíram da grande tribulação. E eles, o que eles fizeram? Vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A igreja triunfante já está na Nova Jerusalém. Então, queridos, eles estão ali agradecendo o Senhor, mas nós falamos aqui já sobre a Nova Jerusalém, que é um lugar maravilhoso, um lugar delicioso, onde todos nós vamos morar. Essa Jerusalém, ela vai descer sobre a terra e ela vai estar aqui para nós habitarmos. Só que essa Nova Jerusalém, ela já existe e as pessoas que morrem já vão para lá.
Perceba que o texto lá de Apocalipse diz que essa Jerusalém ela desce dos céus. O que significa a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a igreja. É a igreja que é a Nova Jerusalém. Então, se ela desce dos céus, ela está lá e os salvos estão lá. E nós vamos ver isso do verso 15 ao 17, que eles estão lá e já estão gozando, experimentando, e ali já é a sua morada, eles já estão no paraíso, que é a Nova Jerusalém, e todos que morrem. É por isso que o crente é vencedor. A vitória de Satanás seria não permitir que eles fossem. A vitória de Satanás seria levá-los para onde? Para o lugar que ele vai estar, que é o lago de fogo. Então, se os salvos estão na Nova Jerusalém, significa a derrota total de Satanás e vitória completa dos salvos, porque eles foram selados, eles foram protegidos. E o verso 15 e 17 termina, e nós terminamos essa aula, porque não vamos trabalhar na revista, porque quando você ler a revista, a partir do meio dela, você vai ver, é como se estivesse vendo eu aqui ministrando a aula, porque eu estou trabalhando. Esse autor da revista, ele é um pastor presbiteriano, ele tem a nossa mesma visão. Então, ele não entra em contradição em momento algum. Nós não temos pensamento diferente. Então, quando eu interpreto esse texto aqui, baseado, inclusive, em autores que o próprio escritor da revista se baseou também, inclusive usei a revista também, obviamente, então não vai haver contradição nenhuma. O que eu aconselho é que você leia a lição e agora de uma forma completamente diferente. E leia também esse capítulo como uma forma que você nunca leu. Entendendo agora, porque a nossa tarefa, a nossa missão aqui é trazer para fora, interpretar de uma forma coerente, de uma forma bíblica, já desde dos pais da igreja que vem esse pensamento, não é, que é o pensamento reformado desde de Agostinho, né, passando ali por Calvino, esse pensamento e trazer para os irmãos de uma forma que a gente possa ler Apocalipse de uma vez por todas e perder o medo e ficar com aquela, um fala uma coisa, outro fala outra, e eles viajam mesmo. A gente ter uma linha de pensamento firme na palavra e nos nossos antepassados, para que a gente possa ter uma linha de pensamento. Então, eu quero concluir aqui com o verso 15 e 17, mostrando os salvos na Nova Jerusalém. Vamos ver então, leia comigo. Versículo 15 diz assim, ó. Bom, lá diz que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O verso 15 diz, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O tabernáculo é a casa, a morada, né? O tabernáculo é o barraco, é a morada de Deus. Estenderá sobre a sua morada. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Que coisa grandiosa, que livro maravilhoso, não é? Apocalipse. Quem é que lê umas coisas dessas e não sente queimar no coração, um ardor no coração? Que coisas maravilhosas que que Jesus revelou a João e que, por tabela, também revela a nós as grandezas dos céus, as grandezas dos salvos, as lutas que a igreja passa aqui, mas a vitória certa dela, porque um dos objetivos de escrever o Apocalipse é exatamente porque a igreja estava sofrendo muito e eles precisavam entender, eles estavam morrendo, e eles precisavam entender que no momento que eles tombavam ali, para não negar o seu Senhor, que na realidade eles não morriam coisa nenhuma. Eles eram recolhidos para estar com o seu Senhor. Então não haveria derrota. Eu repito, derrota haveria e haverá se nós negarmos o nosso Senhor. Se nós espezinharmos o sacrifício, desprezarmos, ignorarmos
para a igreja. Para a igreja não pode, mas estão por aí, para todo canto. Não existe mais confinamento. Acabou o confinamento. Então, o pessoal está para a rua aí, afora, nas férias, passeando e fazendo de tudo. Mas na igreja eles não vêm. Então a gente precisa ter cuidado, porque isso é uma forma de rejeitar o nosso Senhor, não é? Ignorar as coisas de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos ter esse desejo, essa fome de Deus, de estar na casa do Senhor, de buscar o Senhor, de contemplar a palavra do Senhor, de priorizar, como foi pregado no domingo passado, de priorizar, colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, buscar em primeiro lugar, porque isso é o mais importante para nós. A igreja está aqui na terra, ela está passando pelas tribulações, e o anticristo já está aí, o mundo já está aí oferecendo, não, negue o seu Senhor, não gaste tempo com o seu Senhor, não. Venha curtir, isso é bobagem nos nossos dias. Venha dar vazão ao prazer, ao lazer e tudo mais. Você não tem tempo para essas coisas mais, não. Você não tem tempo para as coisas de Deus, não. É tanta coisa que você pode fazer, o mundo oferecendo, e a gente vai suprimindo, abafando os nossos momentos com o Senhor e vai acabando. Então, queridos, vamos prestar atenção e vamos priorizar, porque a igreja está aí, passando por tribulação, mas o Senhor está aí e Ele nos dá a vitória. Mas para isso nós precisamos querer essa vitória, buscar a vitória e viver essa vitória aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe. Não deixem de ler o capítulo 7 para você entender melhor e também a lição, porque essa revista é muito boa, esse conteúdo que nós estamos dando é um privilégio, até para mim, porque vocês sabem, quando a gente está pesquisando, a gente está estudando, a gente aprende muito. Então, é um privilégio. Poucas pessoas ouvindo, mas é assim mesmo. Então, as coisas de Deus é assim, são preciosas, mas não são, não recebe o devido valor que ela tem. Então, se você acha gostoso entender essas coisas, ser alimentado, não se preocupe, porque realmente poucos nos nossos dias se interessam por esse tesouro preciosíssimo. Vamos colocar em pé e vamos orar e finalizar essa aula. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã que estivemos aqui na casa do Senhor, agradecemos pelos irmãos também que estarão assistindo essa aula, alimentando, ó Deus, conhecendo mais de Ti, da Tua palavra. Obrigado, é um privilégio de fato contemplar essas grandezas, essas coisas maravilhosas, Senhor, que o Senhor revelou a nós, e nós assim podemos nos alegrar, passar por essas tribulações, pela perca de entes queridos, por doenças, por tribulações, por violência. Nós podemos passar por tudo isso alegres, com senso de vitória, de vencedores, porque de fato somos mais que vencedores. E esse livro foi escrito, não foi só para a igreja primitiva, não, foi para nós também, para o nosso conforto, para o nosso consolo, para que a nossa fé estivesse crescendo a cada dia. Obrigado por esse livro, obrigado por nos ajudar a entender, Senhor. É o Senhor que nos ilumina a mente, é o Senhor que nos ensina para que possamos repartir o conhecimento do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando e nos capacitando. Nos dê uma tarde abençoada, abençoe nossas famílias, abençoe a igreja, Senhor, que possamos